Bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã. Nós estamos aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. E hoje, dia 15 de fevereiro, nós estamos começando o nosso dia na palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz você será, se não somente você ouvir, mas você praticar a palavra. Praticar a palavra são atitudes, ações, atitudes de obediência, aquilo que Deus ministra ao seu coração através de princípios da palavra. Eu estou aqui com a minha Bíblia, hoje para compartilhar com você os princípios do reino de Deus. Então, bom dia a todos vocês, que bom estar com vocês aqui. Já entra aí, dá um bom dia para cada pessoa que está aqui presente com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Começando mais um dia, hoje terça-feira, dia 15 de fevereiro. E hoje é dia de crescer mais 1%. Nós crescemos assim, ó. Nós crescemos em direção a Deus e nós crescemos em direção às pessoas. O que você não pode deixar acontecer dentro do seu coração é o seu coração ser atropelado por uma ânsia de crescimento. Isso você não pode permitir. Quando você deixa os 365 dias do seu ano vir para cima de você num dia só, isso não é recomendado. A Bíblia fala, Jesus nos disse, a cada dia o seu mal. O que está querendo dizer para nós? Todo dia você vai ter um leão para matar. Você não quer enfrentar os leões de todo ano. Não queira enfrentar as circunstâncias de todo o ano. Não queira desfrutar de todas as bênçãos do ano num dia só. Você vai ter cada dia uma situação para viver, para crescer, para aprender. E hoje é dia de você dizer assim, opa, o que eu preciso crescer? No que eu preciso aprender? Aonde meu coração tem que focar, aonde eu tenho que colocar meu coração. Aonde está meu coração, ali está o meu tesouro. Então eu preciso hoje tomar um posicionamento. Um posicionamento assim, ó, hoje eu preciso amar mais minha família. Hoje eu preciso obedecer a palavra que me diz para não andar ansioso. Então, por hoje, eu não vou estar ansioso. Hoje eu não estarei ansioso. Hoje eu vou viver em paz. Hoje eu preciso resolver esse problema. Então, eu vou resolver esse problema. Isso é crescer 1% todo dia. Se você fizer a avaliação, a métrica do seu crescimento, hoje, dia 15 de fevereiro, nós passamos aí já mais de 40 dias do ano, são 46 dias no ano, 46 dias do ano. Olha aí, pastor Ricardo, 40, ó, tô com a camiseta aqui da sua igreja, pastor Ricardo, olha que bonita. 46 dias do ano, 46 dias do ano, meu querido. E nós estamos crescendo todo dia, aprendendo um com o outro, aprendendo na palavra, aprendendo a andar a cada dia, a vencer, a enfrentar os tropeços da vida, as batalhas perdidas. Nós temos que aprender a lidar com as batalhas perdidas. Houve uma batalha perdida, eu não posso me entregar, a guerra não acabou, é só uma batalha. Uma batalha que eu perdi, mas que eu preciso tirar uma lição dali. Talvez você tenha feridas para lidar hoje. Talvez tenha aí situações, eu preguei sobre a fé domingo, e até recomendo você, eu vou compartilhar hoje o link aqui no meu stories dessa pregação. E quando os discípulos eles falam para Jesus assim, aumenta a nossa fé, eles estavam dizendo diante de uma situação, quando Jesus disse que eles tinham que perdoar. Desafio, né? Desafio para mim, para você, o perdão. Desafio para mim, para você, andar uma vida em retidão como o Senhor nos ensinou. Eu prometi para vocês essa semana que nós vamos falar de como vencer tempestades. E literalmente, meu querido, eu quero ajudar você e espero que você esteja no momento que você possa usar esse ensinamento.
que você possa já colocá-lo em prática agora, exatamente agora. No entanto, se você não está nesse momento de colocar em prática esse ensinamento, eu quero que você guarde esse tesouro, aprenda ele, guarde o melhor da melhor maneira possível, e não guarde no sentido de esconder, pelo contrário, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, mas você possa usar no momento oportuno esse ensinamento. Bom dia, Antônio, bom dia, Naira, bom dia, Carlos, bom dia, Ana, Maria, bom dia aí a todos vocês, bom dia, Inês, bom dia aos pastores que estão aqui com a gente. É uma honra aí ter alguns pastores com a gente compartilhando. Bom dia aos pastores de coração que estão aqui com a gente também. Cadê os pastores de coração? Estão aí também ou não? Os pastores de bom dia, Natan, que Deus te abençoe. Ó, hoje tem célula lá em Cascavel. Se você é de Cascavel, conhece alguém em Cascavel, compartilha aí com eles. Hoje à noite, 7h30 da noite, tá bom? Vamos estar em Cascavel. Vamos lá para João capítulo 15, eu quero ler o versículo 7. Eu vou ensinar você nesses próximos dias de como vencer tempestades, tá bom? Como vencer tempestades. Eu quero te ensinar a como vencer tempestades. E antes de ler o texto bíblico, eu quero pedir para você compartilhar essa live agora com as pessoas que você tem aí na sua lista de contatos. Você vai vir nessa setinha aqui e você vai disparar alguns convites. Mas eu vou te dar uma dica de meu amigo aí, me deu essa dica ontem, Rudelvi. Você vai clicar aqui nessa setinha e você vai dar uma olhada. Aquelas pessoas que estão com a bolinha verde, especialmente essas daí. Se tiver alguma que está com a bolinha verde, significa que essa pessoa está ao vivo, ali está online. Então você pode mandar direto para ela, vai receber essa conexão na hora. De repente são 2, 3, 5 convites que você vai mandar, mas se eles são assertivos, tá bom? Dispara aí alguns convites. Pode mandar também para aqueles que não estão com a bolinha verde. Dispara aí, mas especialmente para aqueles que estão com a bolinha verde, porque essas pessoas aí vão receber essa mensagem agora, exatamente agora, e poderão entrar, né, na live da família 659. Bom dia! Vamos lá. João capítulo 15, versículo 7 diz: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Tá aí, meu querido, nós estamos diante de uma palavra de direcionamento. Uma palavra que move o nosso coração. Olha aí, tudo que você pedir, se você permanecer nele e as palavras deles em você, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Gostou dessa parte ou não? Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você gosta de ser atendido. Eu sei que você gosta. Você gosta de ser atendido, de ter as suas orações, as suas petições atendidas. E eu quero te ajudar hoje, bom dia Cristiano, quero te ajudar a como vencer tempestades. Então nós temos que fundamentar o nosso pedido. Aqui está dizendo, tudo que a gente pedir vai ser concedido. Eu estou diante de uma tempestade e eu vou dizer a ela, tempestade, cesse, vá embora, desapareça. Tempestade, pare agora. Tempestade, cesse agora. Tempestade, vai embora. Tudo que eu pedi, o texto está dizendo, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então esse texto eu quero te ajudar a entender ele, eu vou trabalhar os dois princípios que estão aqui nele. Os dois princípios que estão aqui dentro desse versículo, João capítulo 15, versículo 7. Uma das coisas que eu quero que você entenda antes de eu falar dos princípios é o seguinte. João, inclusive o João, ele era conhecido como filho do trovão. Ele era um homem estourado, com certeza. Filho do trovão. Ele era conhecido, era o apelido que ele levava. Filho do trovão. João, filho do trovão. Tem filhos do trovão aí ou não?
Deixa eu dizer uma coisa, filhos do trovão não param tempestades. Não param. Filhos do trovão, eles não param tempestades, mas filhos do Senhor do universo têm a capacidade de parar tempestades. Filhos do Senhor do universo, o nosso Deus, são aqueles capazes de parar tempestades. Filhos do trovão, eles não param tempestades. Eles se alegram com a injustiça. Eles se alegram com a impunidade. Ou até mesmo com a justiça nas próprias mãos. É isso que o filho do trovão se alegra. Mas os filhos do Senhor do universo, aqueles que têm a capacidade de parar toda e qualquer tempestade. Cadê o coraçãozinho aqui, moçada? Clica no coraçãozinho aí. Para parar a tempestade, então a gente precisa de 2 princípios. Essa é a primeira aula de hoje, então eu quero te ensinar 2 princípios para parar a tempestade. O primeiro deles é o começo do versículo. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, você vai pedir o que você quiser e vai ser atendido. Se você permanecer em mim, então você vai ter como vencer a tempestade. Se você permanecer em Jesus. O que é permanecer em Jesus? A palavra que permanecer em grego, eu anotei aqui para impressionar você, tá? Tá anotado aqui, ó, em grego, ó, meno, é a palavra meno. A palavra meno significa habitar. Um dos significados significa habitar. Bom dia, Wanda. Significa habitar. Imagina o coração de Deus como uma casa. Vamos fazer assim, né? Imagina o coração de Deus como uma casa. E você habita dentro desse coração. Você está habitando. Jesus está dizendo, se vocês habitarem em mim, se vocês viverem dentro de mim, se vocês colocarem o coração, a morada de vocês dentro de mim, nesse momento aqui, ó, permanecer é isso. Permanecer é se tornar parte. Isso é permanecer. Permanecer é ser uma só pessoa com Deus. Imagina aqui, ó, o meu corpo tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Tem um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Esse é meu corpo, sou eu, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu estou aqui com esse corpo, dentro de mim tem uma alma, que são vontade, razão, sentimento, mas tem um espírito, tá dentro de mim, são inseparáveis. Não tem como separá-los, não tem como desconectar esses 3. Assim o Senhor está dizendo assim, ó, se vocês permanecerem em mim, dentro do meu coração. Ou seja, a nossa vida não tem diferença de uma vida com Jesus e sem Jesus. A nossa vida já está em Jesus, está dentro de Jesus. A nossa vida está dentro de Jesus totalmente. Não tem separação. Paulo vai dizer, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo sobre esse tema que Jesus está falando aqui em João 15. Sobre habitar dentro de Deus. Você quer vencer a tempestade? Então você precisa habitar dentro de Deus. Bom dia, Bispo João Carlos. Ó, que bom, hein? Vamos marcar uma outra live. Aquele dia foi muito especial. O senhor com a gente aqui. Uma honra tê-lo aí essa manhã. Como vencer tempestade? Nós precisamos habitar dentro do coração de Deus. Quando a gente habita dentro do coração de Deus, nós somos capazes de vencer tempestades. Quando eu e você habitamos dentro do coração do Senhor, nós somos capazes de vencer a tempestade. Esse é o primeiro princípio. Então você precisa nascer dentro do coração de Deus. Nascer de novo é nascer dentro do coração de Deus. Eu e você, nós precisamos nascer dentro do coração de Deus. Meu querido, é inseparável, não tem como separar. Não tem como falar assim, ali está o João e ali está Jesus. Não, eles são uma só pessoa e o João habita dentro de Jesus. É isso que a palavra está dizendo. Se vocês permanecerem, a palavra grega aqui, meno, significa habitar. Habitar em Deus, morar dentro de Deus. E aí tem o segundo princípio, porque se você só olhar para o primeiro e você esquecer do segundo, então nesse momento aqui você perde
a conexão do que Jesus está ensinando de como você faz para vencer tempestades. Que nem eu disse para você no começo dessa live, talvez agora você está diante de uma tempestade. Você tem que aprender rapidinho. Você está igual vendo aquelas explicações no YouTube lá. Eu preciso aprender como vencer tempestade porque eu estou diante de uma tempestade. Eu tenho que aprender aqui o manual de como vencer tempestade. Então presta atenção, você tem que habitar dentro do coração de Deus. Mas talvez você está de boa, pensando assim, eu não tô passando por nenhuma tempestade. E você não está prestando atenção, você não está ligado. Você precisa prestar atenção, porque você vai precisar saber como vencer tempestades. E o segundo princípio, além de você permanecer, habitar dentro de Deus, diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Aqui então a gente tem o segundo princípio. Ao mesmo tempo a palavra permanecer em vocês. É algo mútuo. Você habita dentro de Deus e a palavra habita dentro de você. Vou te ajudar então a entender isso aí. João capítulo 1. Vem comigo aqui, João capítulo 1. Versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. De quem está falando aqui? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Quem que estava aqui no princípio? Quem é essa palavra? Quem é esse verbo? Jesus. Então aqui está dizendo, vamos mudar um pouco a frase. E as minhas palavras permanecerem em vocês. E Jesus permanecer dentro de vocês. Apocalipse 3:20 diz, eu estou à porta. Eu estou batendo, se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Se você abrir a porta, se ouvir minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. O que esse texto está dizendo para nós? E inclusive esse texto, Apocalipse 3, versículo 20 ali, ele não está falando de pessoas que estão fora da igreja. Ele não está falando de pessoas que ainda não se converteram. Ele não está se referindo a pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Se você ler o texto, vai perceber que esse texto está falando de pessoas que está falando para a igreja, na verdade. Jesus está à porta da igreja, a igreja somos nós. Jesus está à porta da igreja batendo. E se a igreja, se você, Adriana, se você, Jefferson, se você, Marilei, se você, Rosângela, se eu, Fernando, se eu abrir a porta, ele vai entrar. Ele está falando para uma igreja em que Jesus não está lá. Então é possível Jesus não estar em alguma igreja, não estar em alguma pessoa que se diz cristão? Sim, é possível. Porque senão ele não diria que eu estou à porta, estou batendo. A porta da onde? A porta de uma igreja, uma carta a uma igreja, que Deus está mandando a uma igreja. O anjo está mandando a uma igreja essa carta. Está mandando lá, eu estou à porta, estou batendo a porta dessa igreja. Eu estou batendo a porta desse cristão, dessa pessoa. Essa pessoa que se diz um cristão. Ela precisa abrir a porta. E aí você talvez, pela tristeza do coração que já passou com algum cristão, vai dizer assim, é verdade. Tem muitos cristãos que não representam Jesus. A igreja está cheia de pessoas assim. É por isso que tal coisa, é por isso que tal coisa, é por isso que eu não vou num grupo, na igreja, eu não vou nisso, não vou naquilo. Você está totalmente errado de dizer isso. Meu querido, porque se você também é um cristão, porque se você também é alguém que anda com Jesus, opa, aí já mudou a história. Aí não é eu apontando para ninguém, é eu olhando para mim. Eu olhando para dentro de mim, eu olhando para o que tem dentro de mim, que eu preciso mudar dentro de mim. Então a Bíblia diz, o segundo princípio para vencer a tempestade, se as minhas palavras permanecerem em vocês. Se as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, o próprio Cristo dentro de nós. Aí você vai dizer, opa, eu sou o representante de Jesus, eu sou o embaixador do reino de Deus. As palavras de Jesus são palavras sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Quem faz parte do reino de Deus aqui? Você faz parte?
E aí, diz para mim aqui nos comentários, você faz parte do reino de Deus? Essas 99 ovelhas, está faltando uma ovelhinha. Está faltando uma ovelhinha, lembrou de alguém? Vai até essa pessoa hoje, compartilhe o amor de Deus com ela. Vai até essa pessoa hoje. Então hoje, o que é o reino de Deus? Quem faz parte do reino de Deus? Nós, eu, você. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, a Bíblia diz, o versículo que diz, paz, justiça e alegria no Espírito. Você quer conhecer o reino de Deus? Você quer conhecer o reino de Deus? Então você vai lá para Mateus capítulo 5, 6 e 7. Você vai ler a pregação de Jesus, chamada Sermão do Monte, e você vai saber do que se trata o reino de Deus. Você vai ver o que o reino de Deus é, uma relação com Deus, uma relação com as pessoas. Ali vai falar de princípios do reino de Deus. Cita um dos princípios do reino de Deus. Justiça. Cita um dos princípios do reino de Deus. Paz, ali ó, alegria no Espírito. O reino de Deus, ele é formado, ele é baseado num governo do céu. Num governo hoje em dia tão complicado falar de governo. Está tão complicado falar de governo dessa terra. Mas nós podemos falar do governo do céu. O governo do céu, ele é um governo que transforma. Um governo que não usurpa, um governo que apoia, que ajuda, que levanta. Um governo que reconhece de fato quem são aqueles que liderarão. Deixa eu dizer, o reino de Deus, meu querido, ele está dentro de nós. Jesus disse, o reino está dentro de nós. Então, os dois princípios para você hoje aprender e colocar em prática para vencer a tempestade é esse. O primeiro, que você permaneça em Deus, habite dentro dele. E o segundo, que a palavra habite dentro de você. Que a palavra encha seu coração, ao ponto que não tenha mais separação. Que você está representando a palavra. As suas atitudes. O que você pode fazer hoje para representar o reino de Deus aí dentro da sua casa? O que você pode fazer hoje para representar o reino de Deus aí no seu trabalho? O que você pode fazer hoje para você representar Jesus aonde você passar? Você está sendo confundido com Jesus? Você está sendo confundido, as pessoas estão olhando, estão vendo você, olha ali, muito parecido com Jesus. Ou as pessoas estão olhando para você e as pessoas só estão vendo a Érica, só estão vendo a Marilei, só estão vendo a Adriana, só estão vendo o Fernando. E muitas vezes olhando somente os nossos tropeços, olhando somente os nossos erros, somente os nossos problemas. E aí? Quem é você nisso tudo? Você precisa vencer a tempestade? Talvez a sua tempestade hoje são contas que você tem que resolver, pagar. São situações com pessoas que você tem que resolver. Talvez a tempestade que você está enfrentando é as suas próprias lutas interiores que você está vivendo. Seja ela com uma ansiedade, com depressão, o que for, alguma enfermidade. Talvez a tempestade que você está vivendo é com a sua própria família, com seus filhos, com tua esposa, com teu esposo. Qual a tempestade que você está vivendo, está enfrentando? Nós precisamos enfrentar ela e nós vamos destruir ela, nós vamos parar essa tempestade. Então permaneça em Deus, habite dentro dele e deixa ele habitar dentro de você. Aí você vai pedir o que você quiser, ele será concedido. Sabe por quê? Porque você orará segundo a vontade de Deus. Não tem como você não orar, porque você habita dentro dele, você conhece o seu coração e ele habita dentro de você. E agora não tem mais separação entre um e outro. Nós somos uma só pessoa com o Espírito Santo. Nós habitamos dentro dele. Nós estamos mergulhados nesse amor, nós estamos mergulhados nessa presença, em nome de Jesus. Pegou aí os princípios? Vai guardar no seu coração? Quero orar por você. Vamos lá, se você tem algum pedido de oração, coloca aqui. Nesses próximos dias, então, eu vou estar falando sobre como vencer tempestades. Espero que essa mensagem tenha te abençoado hoje, que esses princípios tenham te ajudado, que a presença do Senhor tenha vindo sobre você, tenha te fortalecido
em nome de Jesus. Nós vamos orar, eu queria que você compartilhasse aqui, abrisse seu coração. Eu quero orar aqui hoje pelo seu trabalho, quero orar pela sua família. Eu tenho declarado sobre a vida das pessoas a bênção, a prosperidade de Deus. Esse é um tempo de nós crescermos, é um tempo improvável e hoje nós vamos crescer 1% em direção à nossa família, em direção ao nosso Deus, em direção àquilo que nós estamos produzindo, fazendo, aquilo que nós estamos realizando como obras das nossas mãos que veio do coração de Deus. Peço oração por um emprego, pela minha saúde, entendimento da Bíblia, pela família. Vamos orar por isso. Trabalho, pelo meu trabalho. Muito bem. Muito bem. Laura. Isso, vamos orar pela Liane. Já temos acompanhado ela, né? Vamos estar orando pela quimioterapia que ela vai realizar. Vamos lá. Isso aí, vai passar, Eveline. Vamos orar, vamos declarar. Estou vendo aqui os pedidos de oração. Amém, Leia. Em nome de Jesus. Amém. Libertação da minha família. Isso, pela restauração da minha vida e pelo meu propósito. Emprego para os meus filhos. Amém. Vamos orar junto então? Você está junto aqui com essa família? Quando nós estamos juntos, meu querido, em oração, não tem quem segura. Esse é um outro princípio para vencer a tempestade. Vamos falar sobre isso depois, sobre unidade, sobre um outro momento a gente vai falar sobre isso. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos. Eu declaro sobre eles, Pai, tua bênção. Declaro sobre a manhã deles, Pai, a bênção do Senhor, a alegria do Senhor. Conforme a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, nós declaramos isso nessa manhã. Eu profetizo sobre a vida deles, Pai. Eu os abençoo. Pai querido, nesse dia, Pai, nós estamos aqui, nós não temos medo de nenhuma tempestade. Nós não temos medo, Pai, de nenhuma tempestade que se levanta. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo e o Senhor habita dentro do nosso coração. Nós permanecemos no Senhor e o Senhor permanece em nós. Pai, ajusta a nossa vida com a tua palavra. Ajusta a nossa vida com aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos, Senhor. Deus, nós queremos viver em plenitude com o Senhor. Transforma o nosso caráter, Pai. Transforma o nosso caráter. Eu abençoo, Pai, a vida dos teus filhos. Há necessidades aqui, há pessoas que precisam de trabalho, há pessoas que precisam, Senhor Deus, de provisão, há pessoas que estão orando por conversão dos seus queridos. Senhor Deus, há pessoas que estão clamando por saúde. Eu declaro agora as bênçãos dos céus vindo sobre a vida dos teus filhos. A bênção do Senhor vindo sobre a vida dos teus filhos. As famílias deles, Pai. A bênção do Senhor vindo sobre as famílias deles. Que o Senhor derrame sobre eles da tua santa e doce presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você, que você tenha um ótimo dia. Amanhã a gente se vê. Vai lá, Deus abençoe. Viva hoje na presença do Senhor e cresça 1%. Bora lá, gente. Fica com Deus. Um ótimo dia.